Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em cada um de nós, nos fazendo crescer no conhecimento da sua palavra, na sua graça maravilhosa. E hoje vamos dando continuidade ao estudo da nossa lição, vamos para mais duas perguntas, as duas perguntas da quarta-feira, pergunta 7 e a pergunta 8, dando seguimento ao estudo sobre a fé, explorada aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus. Ontem estudamos sobre a fé de Noé, que não viu as coisas futuras, mas acreditou na palavra de Deus e cumpriu toda a sua ordem. Estudamos também sobre Abraão, que também não viu a promessa do Senhor, queria se cumprir lá na frente, mas pela fé, ele abdicou de si mesmo, da sua vida, da sua comodidade e saiu sem saber para onde ia. Hoje, na sétima pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: que fez Abraão pela fé, mesmo sem compreender os planos de Deus? Ou melhor, aqui vamos falar de Abraão, obviamente, mas vamos aproveitar para fazer aqui uma breve reflexão. Qual foi o servo de Deus da Bíblia, ou aqueles servos que não aparecem na Bíblia Sagrada, que são muitos, até hoje, que, porventura, tendo fé, sendo um homem de fé, consegue compreender os planos de Deus? Ninguém, obviamente, Quem é que consegue compreender? Se compreender, a fé seria questionada, não é mesmo? Que ele já sabia, fazia tudo de caso pensado. Mas a fé, como a fé é algo daquilo que você não vê, e se não vê, você não compreende completamente, então a fé é isso. Quem foi? Ninguém. Vamos então para ler o verso aqui de Hebreus 11, versículo 9 e 10, que diz assim: pela fé, falando de Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Vejamos aqui, meus amados, que coisa linda está sendo aqui abordado pelo autor da carta aos Hebreus. Veja que Abraão, ele passa um tempo quando ele sai de Ur dos Caldeus, sobe até lá a Síria e desce, ele passa pela terra que o Senhor prometeu a ele, ele passa pela terra de Canaã. Passa um tempo ali, que ele era uma tribo nômade, vivia uma vida completamente itinerante. Ele desce, então, vai até o Egito, retorna, inclusive naquela região, nos Cavalhais de Manre, é onde ele, inclusive, recebe a visita, dos servos do Senhor ali, os servos de Deus, que vai até ele. Então, naquela terra,
a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, que o povo desceu e ficou escravo do Egito durante 430 anos, quando sai dali ele volta para a terra que Abraão já havia possuído, já havia pago ali em várias regiões ali, comprado terras, né, conquistado ali. Então, ele passou por lá, a terra que Deus havia prometido, mas ele não estava nem aí, ele não sabia, não perguntou, Senhor Deus, é essa terra aqui? E ele continuou. Até o Senhor dizer pare, né? Que o Senhor nunca disse. Ele continuou ali, entre aspas, errante, andando, caminhando, porque o Senhor mandou que ele saísse. E ele sem questionar, Abraão é impressionante, porque ele nunca questiona nada, né? Ele nunca pergunta nada. Abraão nunca, né? Ele não pergunta os porquês. Na fé de Abraão não existe porquês, né? E ele ficou ali morando sem saber que a terra era sua, por herança que Deus ia dar, mas os seus filhos iriam ocupar ali, né? E o triste disso, sabe o que é? É que os filhos dele, as 12 tribos de Israel que ocuparam ali toda aquela região, onde o centro ali hoje é Israel, Jerusalém, até Samaria, aquela região ali, a região da Judeia, né? E até a Galileia, até lá em cima, eles não valorizaram a fé do pai deles, de Abraão. Eram tribos que começaram a brigar entre si, povos que eram irmãos acabaram ficando inimigos. Terrível, né, a situação deles lá. Então Abraão habitou na terra da promessa, como quem habita numa terra alheia, como se não fosse dele. Inclusive, nessa terra ele pagou, né? Comprou terra e tudo. Era a terra dele, que o Senhor havia prometido a ele, dado a ele. O dono de tudo havia dado essas terras a Abraão, mas ele pagou ali, como se viesse em terra alheia. Por quê? Aí, olha que coisa linda. Ele diz assim, porque lá no fundo mesmo do coração de Abraão, ele estava querendo outra cidade, outra terra. A tipologia da fé, né, sendo abordada aqui, ó. A terra que ele aguardava era uma terra, né, que tem fundamentos, olha, fundamentos, que não é uma terra onde os fundamentos é construído pelo homem. O homem constrói fundações para construir grandes muros, como Jerusalém, para fortificar as cidades, para se proteger de outros homens. E essas cidades tão fortificadas, com muros imensos, com pedras muito pesadas, todas elas foram conquistadas, e muitas delas, como Jerusalém, por exemplo, mais de uma vez, né? Várias vezes foi conquistada, sempre por um exército cada vez mais forte. Por isso que Abraão, pela sua fé, ele não estava muito preocupado, né? Lá no íntimo, na tipologia, né? Estava muito preocupado, então, em possuir um pedaço de terra. Porque os servos de Deus, pela fé, é do mesmo jeito. Não estão preocupados em construir nesse mundo um patrimônio com muita terra, com muito ouro, com muita prata, com muito dinheiro, né? Com muitos bens, enfim, né? Com muitos bens. Porque a verdadeira riqueza do povo de Deus não é uma casa, uma mansão, uma cidade de ouro, de prata, não uma cidade rica, cheia de pedras preciosas. Não. O povo de Deus quer habitar num lugar e num estado espiritual que só Deus pode proporcionar, né? Só Deus pode proporcionar. Aqui diz que cujo o construtor é Deus, o artífice e construtor é Deus, uma cidade. Só Deus pode construir isso. Uma cidade é feita de várias casas, de várias habitações. Uma tipologia, a cidade é uma tipologia de uma congregação, de um grupo de pessoas, porque cada pessoa é uma habitação do Espírito Santo de Deus. Então, uma cidade é uma grande tipologia, na linguagem espiritual, de um agrupamento de templos de Deus, um agrupamento de pessoas. Por isso que a santa cidade que desce dos céus
ele é chamada de a igreja de Deus ataviada para encontrar com Cristo, o seu noivo, né? A cidade é a própria noiva. Isso é maravilhoso demais. Meus amados, vamos aqui para a oitava pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que a fé fez na vida de uma senhora idosa e por que, né, isso ocorreu? Por que a fé faz isso no coração das pessoas? O que é que a fé tem para fazer isso? Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Olha, o evento, nós conhecemos o evento, né? Inclusive no evento ali, aquele momento em que é anunciado, quando o anjo do Senhor diz assim a Abraão, no próximo ano, nesta mesma época, eu virei a ti e você terá o seu filho. O filho que Deus havia prometido já lá no princípio, quando ele saiu há 25 anos atrás, há 24 anos atrás, lá da terra de Ur dos Caldeus. Então, naquele momento, a Bíblia diz que quando ele anuncia, o anjo do Senhor fala isso a Abraão, Sara lá dentro sorri. Sorri, não uma gargalhada, mas quem sabe ela consigo mesmo, quando escutou isso, ela quem sabe fez aquele sorriso assim, só mexeu a boca, né? Riu consigo mesmo, riu para si mesmo, né? Como quem diz assim, rindo da própria desgraça, como quem diz, né? Duvidando e não duvidando no sentido assim, porque quando ela olha para a força dela, ela pode duvidar sim, porque ela está olhando para as suas condições. Agora, quando ela olha para Deus, não, ela não pode duvidar. Por isso que aquela discussão, você sorriu, Sara falou assim, eu não sorri. Ela havia sorrido sim, mas ela havia sorrido porque ela olhou para ela e fez, como pode uma mulher, uma senhora idosa, nesta idade, tanto gerar um filho, quando o útero já era seco, quando ela já não tinha mais, a Bíblia diz que ela já não participava mais do costume das mulheres. Qual é o costume da mulher? Mensalmente, toda mulher produz um excesso de proteínas, né? Isso é transformado numa quantidade de sangue que o corpo produz, né? E como a criança não vem, então a mulher coloca esse sangue para fora, nós chamamos de menstruação, né? Esse é o nome dado, menstruação. Então a mulher ela vai colocar o sangue, o excedente de sangue para fora do seu corpo todo mês, porque não veio uma criança. Quando uma criança vem, ela já não coloca mais esse sangue para fora, porque agora todo esse excedente é para justamente alimentar essa nova vida dentro do seu ventre. Só que Sara já não produzia mais isso. O corpo dela, imagine, se ela não produzia isso, os hormônios também não iriam produzir o leite para amamentar o menino. O seu corpo não ia produzir uma série de outros hormônios que iria preparar para aquele corpo sair um corpo saudável, não é? Então, muito difícil. Então, nós compreendemos que o sorriso de Sara, por exemplo, ali, poderia ser da sua própria desgraça, assim, não duvidando de Deus, porque em momento algum a Bíblia diz que Sara duvidou de Deus. Aqui nesse texto está dizendo que ela não duvidou, ela tinha fé. Ela tinha fé. Não é? E quando o anjo do Senhor assim diz, por que você sorriu? Né? É para ela ter dito assim, eu sorri, meu Senhor, da minha própria desgraça. Como é que eu, uma mulher velha, vai criar um filho? Né? Ela poderia ter dito isso, mas ela disse, não sorri, no sentido que ela tinha as razões dela, né? Inclusive, o anjo do Senhor nem a condena naquele momento e nem a julga. Se você sorriu, sim. E você vai ver, né, que no próximo ano você vai ter um filho. E ela tem um filho, né? Isaac, chamado de o filho da promessa. O filho que havia sido prometido há 25 anos atrás, Sara agora estava com ele nos braços, mostrando que o Deus que promete, na plenitude do tempo, a sua promessa é cumprida, no tempo exato.
A Bíblia sempre fala, quando um homem tem um filho já com uma certa idade, né? Foi o caso de Jacó, quando a mulher que ele amava, né, Raquel, tem o último filho, né? E ela morre depois. Benjamim, a Bíblia chama Benjamim de o filho da velhice de Jacó. Jacó, né, se deliciava, já idoso, né, tendo aquela criança maravilhosa ali, um idoso muito experiente, sabe educar bem uma criança. Ele sabe a medida certa, mais do que um pai jovem, né, o filho da velhice, a Bíblia chama, que coisa linda, filho da velhice, né? E Abraão e Sara eram esses pais, eram os pais na velhice, né? Muito experientes agora, tem um filho para cuidar dele, o filho da promessa, que no Antigo Testamento, é o codinome mais perfeito na tipologia que apontava para Cristo. Cristo é a promessa, Cristo é o verdadeiro filho da promessa. Esse nome foi dado a Isaac, o filho da promessa. Que coisa linda, não é? Pois bem, e Sara, como diz o texto bíblico aqui, né, ela recebeu uma virtude, olha só, virtude, a palavra virtude aqui é a mesma palavra que a virtude do Espírito Santo desce sobre Maria, né? E Maria, por um milagre do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebe. É o mesmo texto aqui, ó, a virtude, né? A virtude para conceber. Sara recebe, porque Sara não podia, assim como Maria era virgem, não podia ter um filho, né? Não podia ter filho sem que tivesse contato com o homem, a não ser por um milagre espiritual, sobrenatural, pudesse agir no corpo dela. Aqui, da mesma forma, Sara não era uma mulher virgem, mas era uma mulher idosa, que não podia ter mais filho devido às suas condições físicas, mesmo que ela pudesse se deitar com Abraão, mesmo que Abraão fosse um homem ainda apesar da idade, um homem viril, com saúde, né? Mesmo assim, ela não tinha condições de gerar um filho, porque já não ovulava mais, o corpo dela já não estava, há muito tempo já não tinha mais condições de gerar um filho. Então, um milagre, ela recebeu a virtude. A palavra virtude na Bíblia está vinculada à ação do Espírito Santo. Virtude é uma palavra, as virtudes do Espírito, né? Lá em Gálatas capítulo 5, Pedro vai falar que a primeira coisa que a fé faz no meu coração, pela ação do Espírito, é a virtude. A virtude, né? Ela recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, além da idade normal, da idade saudável, né? Por quê? Por quê? Porque foi fiel. Existe fidelidade sem fé? Não. É impossível que alguém seja fiel senão pela fé. A Deus, só pela fé. E uma fidelidade perfeita, somente por amor, obviamente. Isso está muito bem detalhado na palavra de Deus, né? Porquanto o Senhor teve Sara por fiel, né? Porque lhe tinha prometido. Sara nunca abriu a boca para dizer assim para Abraão: Abraão, o meu senhor, o meu marido, do jeito que ela falava com ele, né? Olha, amaldiçoa esse teu Deus, que esse teu Deus é um mentiroso. Ele prometeu que você seria pai de uma grande nação, mas até agora você não foi, né? Então veja só que maravilha, né? Que o Senhor nos abençoe com esta mesma fé, a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Abraão, aquela que não requer evidência, simplesmente crê naquilo que os olhos ainda não viram.